Amém. Amém. Glória a Deus. Vou estar sem perca de tempo, amém? Abrindo a nossa Bíblia em Provérbios 31, amém? Essa semana eu andei meditando muito sobre o culto das irmãs, amém? Relembrei muito sobre os nossos cultos e fico com saudade, né? Mas Deus sabe de todas essas coisas e Deus sabe trabalhar, amém? Provérbios 31, amém? Amém. Glória a Deus. Trinta e 10. Aleluia. Eu vou cortar, né, um pouco desse estudo que Deus me teve, né, me deu a honra de ter na presença dele essa semana, mas um pouco que eu falar, Deus vai estar tocando no coração de cada um, amém? Amém. Porque eu sou apenas serva, sou apenas vaso. Quem fala e tem verdade é Deus, amém? Amém. Então, Provérbios 31, 10 nos diz assim, amém? Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor é maior que o das pedras preciosas. 11. O coração do seu marido confia nela, e assim ele não terá necessidade de despojo. Amém? Amém. Vamos fechar nossos olhos. Deus, em nome de Jesus, Pai, me apresento para Matilde e tuas mãos para neste momento, Senhor. Que não seja, Pai, eu falando, Pai, mas que seja as tuas palavras, Pai querido, que seja, Pai querido, a tua voz, Pai, através de mim, Pai querido. Que todo o meu eu, Pai, todo o meu orgulho, Pai, seja cair por terra agora, Pai, em nome de Jesus. E que eu desapareça, Pai, mas que tu cresça, Pai querido, e que tu venha fazer a obra, Pai, em cada coração, Pai, em cada vida neste momento, nesse lugar, Pai querido. Meu Deus, toca, Pai amado, nesses que estão nas casas, Pai querido, nesses, Pai amado, que estão nos hospitais, Pai, nessas pessoas, Pai querido, que anseiam, Pai amado, estar, Pai, diante de Ti, Pai querido, mas que não teve, Pai amado, oportunidade, Senhor. Mas nós te pedimos, Pai querido, que através, Pai, da Tua palavra, Pai, através, Pai amado, de cada um aqui, Deus querido, possamos aprender mais e mais de Ti, Pai, e poder ajudar, Pai, o nosso próximo, Pai querido, assim como o Senhor nos manda para a Tua palavra, Senhor. Nós te pedimos, te agradecemos, Pai, fica conosco em nome de Jesus, amém. Bom, eu aprendi nessa palavra que, tipo assim, pode sentar, irmãos. Como a palavra mulher virtuosa não quer dizer que seja só a mulher, e sim, o sexo feminino, amém? Mas isso quer dizer que é a igreja ao todo, porque como Cristo é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça na casa, né, da mulher. Então, assim como a mulher vitoriosa, quem a achará, a palavra de Deus quer dizer, nesse sentido, é nós aqui da igreja. Amém? Amém. Não quer dizer também que não vai ser usado para dentro da casa. Porque não adianta nada também a gente vir aprender de Deus e chegar em casa e fazer tudo o contrário. Amém? Amém. Então, vamos lá. Vamos por parte. Mulher virtuosa, quem a achará? Né? Quando Deus fala na sua palavra essa primeira estrofe, o A, né, desse versículo, ele quer dizer, aonde estão as minhas ovelhinhas, né, na minha casa? Isso quer dizer o quê, queridos? Que às vezes a gente somos em bem poucos números, amém? Mas existe a presença de Deus aqui. Porque nós fizemos segundo o seu querer. Amém? Não segundo o nosso querer. Não adianta nada a gente estar numa igreja cheia e não estar cheio do Espírito Santo. Não adianta nada. Por isso que a Bíblia diz, mulher virtuosa, quem achará? Aí nós podemos usar também a igreja virtuosa. Onde achará? Quem achará? Onde está a noiva do Cordeiro? Amém? Aliás, Cristo está às portas, certo? E Cristo está procurando
as ovelhas dele, a igreja dele. Aleluia. Deus está preparando, amém? Porque ele está voltando e ele não vai buscar pela metade, ele não aceita nada pela metade, ele quer por completo. Glória a Deus. Assim como no versículo 11 diz, o coração do seu marido confia nela, e assim ele não terá necessidade de despojo. Por quê? Porque Deus confia em quem ele escolhe para fazer a obra dele, amém? Por mais que seja para nós bem simples, talvez de ir lá e ceder um copo de leite, um copo de água àqueles que estão necessitados, mas nós estamos fazendo aquilo que Deus nos preparou para nós fazermos, amém? Amém. Nós não podemos começar lá de cima, porque se chegar, porque o errar é o do homem, amém? O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então, se a gente tentar conseguir lá de cima, nós não vamos ter êxito, nós vamos começar lá de baixo. Às vezes o pastor está, não estou dizendo nosso e si aqui, estou dizendo em geral, amém? Estou dizendo porque nós somos a igreja de Cristo, do Glória a Cordeiro. Deus, aleluia. Então, por isso que a Bíblia diz, mulher virtuosa, quem achará? A igreja, né, virtuosa, quem achará? Nós temos que nos preparar, porque o Aleluia, noivo, glória a o Deus. nosso esposo está Meu Deus. prestes a nos buscar, amém? Aleluia. E se a gente for zeloso com a obra do Senhor, Ele não vai ter o porquê nos despojar. Ele não vai ter o porquê que naquele dia, quando a gente se apresentar, Ele dizer que não nos conhece. Apartai de mim, porque eu não te conheço. Por quê? Porque nós somos a noiva dele obediente. Amém? Amém. Começa por aí. Mas, porém, às vezes a gente está na igreja e aí a gente, só porque a gente tem um pouco mais de conhecimento daqueles os novatos que chegam na igreja, a gente acha muitas, eu digo a gente porque eu já passei por isso já muitas vezes, estou falando por mim, amém? A gente acha que não temos que dar as peças, não, mas ele chegou agora, ele tem que limpar o banheiro, ele tem que varrer a igreja, eu já sou mais antiga na igreja. Não, não é isso que Deus quer, não é isso que Deus, Ele procura na igreja dele ser virtuosa. E sim, por exemplo, eu sou a mais antiga da igreja, chegou um novato, vamos lá, vamos agarrar junto com ele. Vamos se firmar com ele, Aleluia, perguntar para o pastor o que o pastor está precisando na obra para fazer. O que o pastor está precisando, talvez, no seu lar, no seu afazeres a fazer. Então é assim, nós temos que ensinar aqueles que estão vindo, porque nós fomos ensinados também. Sempre teve um para nos ensinar. Aleluia, Jesus. Amém? Isso quer dizer virtude, virtuosa, amém? Aleluia. Aí a parte B desse versículo número 10 diz assim: o seu valor é maior que das pedras preciosas. Por que o seu valor é maior que das pedras preciosas? Porque foi comprado com sangue carmesim. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Não pode ser comprado com preços aqui na terra. Nada que nós fizemos, nós podemos pagar. Esse preço que foi pago por nós na cruz do Calvário. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Imagina, Deus, ele é tão bondoso, que tipo assim, Ele deu seu único filho, para morrer por nós, incrédulos, Jesus. sabendo tudo isso que a gente ia fazer, que a gente ia passar, tudo isso. Quantas pessoas estão negando mesmo assim, culpando Deus nessas tragédias, tudo que está acontecendo, e sabendo que é nós os culpados, porque nós não honramos aquilo que nós aprendemos. Amém? Nós queremos ser ignorantes na fé, como também muitas vezes nós somos ignorantes na vida. A vida, ela é tão bonita e curta. A gente só para ver como a vida, ela é bonita e curta quando a gente se depara com a necessidade de ter dinheiro e não ter o que comer, de ter dinheiro e não ter o que vestir, de ter dinheiro mas não ter água para tomar. Quantos lugares está acontecendo isso? De ter dinheiro e não ter comida, não ter o que comprar. Glória a Deus. Amém? Amém. Isso é que a palavra de Deus quer dizer. Amém? Amém. Agora nós vamos no Provérbios, nem precisa você procurar. Vamos já deixei marcadinho aqui, amém? Já para não perder muito tempo. Provérbios 12, amém? Amém.
Provérbios 12, 4. Que nos diz também, outra parte também, né? Que diz assim: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Ponto. Aí eu chego depois na outra, amém? Aleluia. Esse estudo, eu estava lembrando do culto das irmãs. Porém, eu olhei para dentro de mim e me vi uma necessidade tão grande de chegar perto do Espírito Santo, que eu me deparei que, tipo assim, é a mulher, mas quer dizer também é a noiva. Eu sou a noiva, amém? Amém. Amém, Jesus. Eu não sou casada ainda, mas eu sou casada espiritualmente. Eu tenho um dono, eu tenho um Amém, esposo Jesus. Glória a Deus. que me ama muito, aprecia muito todos os meus defeitos, tudo que eu tenho de mais incrédulo que eu possa achar. Ele mesmo assim, ele vai lá com zelo e me ensina, amém? E é assim com cada um de nós também, porque nós somos a noiva amada dele. Amém. Então Glória a aqui Deus, diz, a glória a mulher Deus. virtuosa é a coroa do seu marido, amém? Amém. A Bíblia diz que Deus, Jesus, aliás, né, foi para o Pai nos preparar um lugar, amém? Amém. Também nos diz que Cristo está voltando, está às portas, tudo nos mostra. Então, essa coroa quer dizer o nosso manto espiritual com Deus também. Como é que está a sua coroa? A Bíblia também diz, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, amém? Isso quer dizer o quê? Dentro da casa, a mulher, ela é vaidosa, amém? Ela cuida tudo que tem que cuidar de casa. Ela enfeita, ela faz, ela acontece, ela sabe detalhadamente onde está cada coisinha dentro da casa. É assim que Deus quer também dentro da igreja. Deus quer que, tipo assim, só num olhar do pastor, Glória do a nosso Deus, líder, aleluia. que às vezes é pastora, só do olhar a gente sabe o que ele quer dizer. Amém? Aleluia, amém. Por que isso daí? Porque Deus nos deu um líder para nos preparar. Para quando o noivo vir buscar a noiva, a gente está limpa, a gente está preparada e guardada a nossa coroa. Para a gente poder apresentar naquele grande dia. Passei tudo que eu tive que passar, errei tudo que eu tive que errar, caí, me machuquei, estou em caquinhos. Podemos dizer isso, talvez, naquele dia. Mas eu guardei a minha coroa, Senhor, para te entregar. Aleluia. Amém? Amém. Mas isso não vai acontecer se nós soubermos, né, arrogantes, começar a olhar para dentro de nós, nossas falhas. E achar que só porque é uma igreja, ninguém precisa da nossa ajuda. Ninguém precisa, ninguém nos enxerga. E isso não vai adiantar. Não adianta a gente ficar com vergonha, porque os tímidos não herdarão o reino dos céus também. A Bíblia diz sobre isso. Nós temos que nos unir, nós temos que unir as forças. Como uma mulher mesmo. A mulher, ela não tem as suas... Quantas coisas acontecem no dia a dia e quem é que é chamada? A mulher. O filho não chama a mãe quase todo tempo? Por quê? Porque está dentro de casa. A mesma coisa nós. Nós temos que nos agarrar a Deus, sim, mas também temos que nos agarrar aos nossos líderes que Deus nos deu. Amém? Amém. Antes de qualquer coisa que a gente for fazer, isso que quer dizer também a coroa, a nossa coroa. Nós temos a nossa coroa aqui na terra para guardar. E muito bem guardada. Às vezes a gente erra, a Bíblia diz que o meu povo erra porque lhe falta conhecimento. Conhecimento vem no quê? Né? Adquirir a palavra de Deus. Mas como a gente vai fazer isso aí se a gente somos pequeninos da fé? Através daquele que Deus nos preparou aqui na terra para nos preparar. Não é qualquer um, né? Mas eu digo assim, o nosso líder. Aquele que nos conhece, aquele que, tipo Glória a assim, Deus, sabe o que a gente aleluia, passa, às Deus. vezes só no olhar, nem precisa te falar. Mas ele sabe o que se passa. Quanto mais Deus. Amém? Amém. Amém. Amém, Deus. Glória a Deus. Agora vem a parte mais dolorosa, que para muitos me mutilaram já nessa parte. Mas tudo bem. A parte B do versículo 4. Amém? Diz assim. Mas aqui o envergonha é como podridão nos seus ossos. Vejamos bem, ó. Capítulo 12 de Provérbios 4.
né? 12:4 diz assim: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Ponto. A parte B. A, né? A parte B. Mas a que o envergonha é como podridão nos seus ossos. Coisa triste, né, queridos? Pô, já pensou? Chegar, tipo, a mulher mesmo, a gente tá em casa, né? Geralmente a maioria também estão trabalhando agora. Mas, geralmente, a mulher passa o dia em casa. Deixa tudo os afazeres para fazer. Por quê? Porque tá olhando coisas que não deve olhar na televisão, ou tá na casa dos vizinhos fofoqueando, ou está fazendo outras coisas e deixa... o marido chega, já tá aquela pai da polêmica, porque tem as coisas para fazer. Ele passou todo dia na rua, né, trabalhando, coisa e tal. Chega, tem aquelas coisas para fazer. A mesma coisa é na igreja. Coisa bem triste saber que, tipo assim, ó, já pensou? Deus conhece nós, como a gente é, todo tempo. A gente não precisa falar. Antes que a gente fale, ele já sabe o que a gente vai dizer. Aí imagina vocês, ele passar todo o tempo, quando a gente está em casa sentada, sem fazer nada, e sabendo que a obra dele, a casa onde a gente cultua ele, está precisando de ajuda. Já pensou? Oh, meu Deus. Já pensou coisa triste? A gente pegar e chegar na hora da oração e falar com Deus, e Deus pegar, e o Espírito Santo pegar e ficar com aquele contrito no nosso coração assim, e a gente perguntar para Deus o que está acontecendo, e ele dizer essas palavras? Isso é muito triste. É muito triste. E as pessoas não estão vendo essa parte. Acho que só porque diz que a mulher ou o homem é assim, não é. Nós somos terra do Senhor. Nós vemos do pó nós vamos retornar. Aleluia. Aleluia. Então nós temos que saber. É muito simples, eu sei que é difícil para muitos entenderem, mas pede para Deus sabedoria. Começa a praticar mais. Em vez de pegar e trancar de vir nos cultos, talvez até às vezes por preguiça, às vezes só porque tá friozinho a gente não quer ir no culto. Começa a praticar mais, pede para Deus, sabe? Na oração, tá sabedoria e entendimento. Aleluia. Porque nós só vamos ter Aleluia, glória a Deus. isso daí se a gente tiver um compromisso próprio com Deus. Senão não tem como a gente ter esse elo. Mas já pensou, queridos? Isso também é lá em Ruth, né? Ruth diz, eu vou ler aqui, ó, Ruth 3:11 diz assim, ó: agora, pois, não temas, minha filha, eu farei contigo o que tu disseste, porque toda a cidade do meu povo sabes que és mulher vitoriosa. Amém? A Ruth, só Amém. para vocês entenderem o que significa, por que citaram a Ruth no versículo aqui também. Ruth, ela foi uma das noras de Noemi. Amém? Amém. E o seu esposo e o seu cunhado veio a falecer. A primeira teve um tempo, abandonou a Noemi, mas essa ficou com a sogra dela. Tudo que a sogra dela dizia, ela fazia. Amém? Porque a Noemi também era enviada de Deus. Ela escutava, ela tinha o seu coração voltado a Deus. Então ela sabia, tudo que Deus mandava a Noemi fazia. E tudo que a Ruth, tudo que a Noemi mandava a Ruth fazer, a Ruth fazia. E chegou nesse versículo, diz, depois estudando lá, vocês vão ver, que chegou um parente distante de Ruth. E Noemi disse para ela servir como serva para esse parente distante. Amém? Só para você entender, porque antigamente era assim. E ela se deitou aos pés desse parente distante e pediu que ele cobrisse com a capa dele, como humildade, né? Dizendo que ela estava ali para servir ele. Servir tudo que ele precisasse ali, ela estava ali como serva para servir ele. Isso porque Noemi, né, segundo a sua oração, teve a direção de Deus e disse para ela fez. Logo depois, né, ela se casou, mas aí é outros crimes. O que quer dizer com isso aí? É a obediência, amém? Amém. Às vezes a gente pega e tá assim, tá bem fora da casinha, vamos colocar assim, e aí o nosso líder, ou até mesmo a dirigente do grupo das irmãs, dos jovens, ou que seja, que faça, assim, olha,
Hoje nós vamos fazer um mutirão, né? Vamos fazer um mutirão, vamos visitar nas ruas, vamos ver o que estão precisando, vamos separar as roupas. E muitas vezes ele diz, mas eu não sou empregada de ninguém? Como não? Já somos servos, nós temos que aprender a servir. Não é só ser servido. A gente nunca podemos só esperar ser servido. É isso que também a palavra de Deus diz. Amém? Amém. Aqui, no capítulo, versículo 4, né, de Provérbios 12. Porque aí assim não vamos ser envergonhados, não vamos envergonhar o evangelho, amém? Porque estando na igreja é uma coisa, mas saiu lá fora lá é outra coisa totalmente diferente. É feio. Fica feio tanto para a igreja, como para o nosso líder, como para Deus, porque as pessoas não estão indo mais para a igreja porque aquilo lá, onde que aquela fulana vai lá, mas eu não vou lá, porque olha o que ela está fazendo. Isso daí também nós temos que ver. Mas como a gente vai aprender isso? É escutando, né? Escutar bem da palavra de Deus. Então é só praticando as coisas de Deus para poder entender. E para fechar, Provérbios 14, amém? Versículo 1, para vocês entenderem um pouquinho mais. Diz assim, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos a derruba. Amém? Amém. Sabe que eu tive um mau ensinamento nessa palavra. E eu pequei e caí muito, me machuquei muito, me bateram muito por causa dessa palavra. Porque eu achei que tudo era eu a errada. E não é. A Bíblia diz que Cristo é o cabeça da igreja e o homem o cabeça da casa. Mas nós somos o corpo, a mulher é o corpo, a noiva é o corpo. O que isso quer dizer? Que somos tudo em união, somos dois tornando um. Amém? Amém. Se não tiver obediência, se não tiver sabedoria e não tiver um pouquinho de humildade, quase toda humildade, nada vai adiantar, nada vai para frente. Sendo dentro da casa, como cônjuges, ou como na igreja, como servos, obreiros, pastores, seja lá o que for. Se não tiver a sabedoria de Deus, a edificação de Deus, não adianta. É verdade, aleluia. Não adianta nada. Não adianta sapatear, falar em línguas estranhas, revelar, dizer que está cheio de poder. Se não tiver santidade, não adianta nada. Jesus, aleluia. Não adianta nada. Quer ver um grande exemplo? Quando o casal está brigando, ou está, nem vamos falar briga, né? Porque até fica um pouco feio para cristão falar briga. Mas está um pouco mais evaporado os ares dentro de casa. Vai os dois querer falar ao mesmo tempo? Não dá. Tem que deixar, um vai ter que ceder e deixar passar aquela tempestadezinha ali, e aí depois sim, chega olha, aconteceu assim, não era desse jeito, né? Eu não fiz isso que tu falou, para chegar a um extremo, um exato extremo naquilo ali, porque não vai adiantar. Vai ficar os dois de cabeça quente, vai acabar que pode acontecer até ter uma separação. Assim é na igreja. O líder falou tal coisa, mas nem sabe o que o líder está passando naquele momento, nem sabe o que aconteceu naquele dia. E às vezes só por uma palavra, às vezes torta. Aí a pessoa já acha já que o líder já está fomentando, já está dando, já está sendo um estupro, coisa assim. Não, mas para aí, vamos parar um pouquinho, né? Vamos orar a Deus, vamos pedir para Deus a direção, vamos pedir para Deus, né? O que vai acontecer ali, para não dar as outras coisas. Mas se os dois tiverem com a cabeça quente e os dois quererem ficar, aí não vai adiantar nada. É verdade. Amém? Amém. Então, essas coisas, também aqui no versículo 3 também diz, na boca do nécio
está a vara da soberba, mas os lábios dos sábios os conservarão. Amém? Amém. Nécio quer dizer pessoa que não sabe, não tem conhecimento e não quer ter. Né? Nécio é isso aí que significa, ele é um adjetivo, né? No nosso Aurélio português, ele diz isso aí. E na da Bíblia, ele diz que é uma pessoa sem conhecimento, mas ele não quer se apoderar de conhecimento. Amém? Então eu peguei dos dois lados para os irmãos entenderem, por causa que às vezes a língua portuguesa não explica tão bem como a da Bíblia mesmo, né? Mas é isso que acontece. Então o que adianta? A pessoa não quer ter conhecimento, certo? E aí quer debater naquilo que a pessoa está se consagrando, se santificando a Deus para trazer o melhor de Deus para aquelas pessoas. Isso também nós temos que saber. Porque nós somos noiva, nós somos a igreja. Deus não aceita a metade. Deus não aceita dividir. Deus quer tudo. Ou é nada. Já te deu já o livre-arbítrio para te escolher. Ou tu queres ou tu não queres. É assim. E é assim. É igual no casamento. No casamento tu tem como escolher 2, 3 coisas ao mesmo tempo? Não. Ou bem tu quer casar ou bem não quer casar. É sim, sim, não, não. Passou de ser costume maligno. A palavra é clara sobre isso. A palavra do cristão é isso. É sim, sim, não, não. Passou de ser costume maligno. Agora, se vocês não querem casar, por que vocês casam? É a mesma coisa na igreja. Se vocês não querem obedecer e seguir a regra, para que vocês querem ir para a igreja? Por que vocês querem, aceitam a Cristo e outra? Muitas das vezes, como eu digo por mim, eu fui por conta própria para a igreja. Eu aceitei a Cristo de toda uma coisa, não me arrependo de ter ido antes, né? Bem antes de ter ido, não por 9, 10 anos. Mas eu me arrependo por quê? Porque, tipo assim, eu não aprendi como eu ter aprendido depois na minha juventude com os meus líderes. Porque eu não podia, eu era muito criança quando eu entrei para a igreja. Mas quem me doutrinou, assim, na palavra, ela fazia, ela se santificava, ela sabia o que ela estava fazendo. Porque ela sabia também que Deus ia prestar conta dela, não é de mim que estava entrando ali. É igual dos nossos líderes. Agora, se tu quiseres fazer alguma coisa, faça direito. Se doa por completo, porque Deus não aceita pela metade. Antes, então, tu não pegue compromisso para fazer na igreja. Amém? Glória a Deus. Ou dentro do seu lar. Se não quiser casar, não quiser fazer as coisas que tem que fazer, então não case. É simples assim. Porque ninguém está te obrigando a fazer nada. Mas se for fazer, faça com decência, faça com santificação, faça com sabedoria. Isso aí só Deus pode dar. Amém. Amém? Amém. Essas palavras que eu tinha que deixar. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada pela